E aí, meu nome é Vinícius Meneghel, esse é o canal Cripto Mais e hoje a gente vai estar analisando se realmente essa alta aí dos últimos dias no Bitcoin ela demonstra aí uma reversão de tendência ou se foi realmente um respiro para ele continuar caindo de novo. Vamos analisar algumas informações gráficas aí, alguns outros indicadores e eu vou deixar a minha opinião. Então, se você gostar desse vídeo aí, peço que você se inscreva, deixe seu like, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e bora começar. Aqui nesse gráfico eu tenho algumas marcações que eu fiz do meu vídeo passado, mostrando os ciclos do Bitcoin e prevendo mais ou menos com base aí nos dados passados, como que foi o comportamento dele nos ciclos que se antecedeu, né, para tentar mais ou menos estimar como que seria se a gente estivesse repetindo esse padrão. E aqui eu fiz essa marcação, essa breve divisória aqui, apontando mais ou menos onde a gente teria uma reversão de ciclo, contado aqui em relação ao dia do último halving. Então, aqui a gente consegue ter mais ou menos o período de dias aqui, que foi 540. Se a gente considerar que esse ponto aqui, mais ou menos esses dois aqui, foi o pico desse ciclo, que é mais ou menos assim o que a gente conseguiu ver no ciclo passado desse tempo de alta entre o halving e o fim da tendência de alta. Então aqui, ó, 524 dias, se a gente tivesse realmente o fim agora, daria 540, mais ou menos bem próximo aí do que a gente está verificando. Mas aí muita gente que já estava cravando aí o inverno cripto, não, realmente já era, Bitcoin daqui a 1-2 anos, vamos ficar de fora. Muitas dessas pessoas aí estão começando a rever isso. Eu acho que é muito cedo, porque no gráfico aqui de novembro, que foi mais ou menos aí onde a gente teve o pico, né, o all-time high, né, quando ele chegou no maior valor aí do Bitcoin que a gente teve em registro, ele só caiu. E aqui a gente consegue estar analisando mais ou menos aí quanto foi essa queda. Aqui então, portanto, a gente considerando aí o pico que a gente teve até o fechamento diário mais baixo aproximadamente, tivemos uma queda de 52%. Isso aí é o suficiente para deixar todo mundo desesperado, né? Porque se você deu sorte aí de investir em Bitcoin, que foi uma das que menos caíram, você perdeu 52% aí do seu capital em coisa de 2 meses. Imagina então quem investiu aí em Gamecoin, em algumas shitcoins aí que estavam hipervalorizadas aí em valores extremos e teve queda aí de 70, 80, 90%. Então eu falo que deu sorte aí quem investiu em Bitcoin, porque em comparativo aí com muitas outras altcoins, realmente o tanto que ela caiu foi ainda menor. Então a gente consegue ver que desse halving até o possível período aí do fim do bull market, a gente teve esse período de 540 dias. Só para recapitular, foi mais ou menos o que a gente teve aí no ciclo passado em relação ao halving passado até o fim do ciclo aí de bull market, 524 dias. Por esse padrão a gente poderia realmente achar que estamos no começo de um bear market. Graficamente falando, realmente parece. A gente consegue ver como que foi o comportamento desde novembro até agora. Eu vou apagar aqui esse price range aqui, esse demonstrativo de alta, para a gente calcular aí desses últimos dias do último fundo aí que a gente teve até o momento presente, quanto que a gente voltou a ter de alta. Então foi mais ou menos aí uns 40%. Repara que ele caiu 50% desse topo aqui até aqui, mais ou menos, né? E daqui para cá ele subiu 40% e olha o quanto ele ainda está distante de chegar aí no patamar aí do topo que a gente teve lá para novembro. Então é perigosíssimo investir em criptomoeda, em Bitcoin, altcoin, por isso que eu sempre tomo muito cuidado de falar que não é uma recomendação, porque por mais que em tese aí você perdeu 50% e depois você recuperou 40%, você acha que você está em prejuízo aí de 10%? Não tá não. Pega aqui mais ou menos essa região e puxa para ver o que daria até esse topo que a gente teve. Teria que ganhar aí mais 47% aproximadamente, tá? Eu não tô cravando isso aqui, eu tô botando aproximadamente. Então ainda teria que subir mais do que subiu, então mais do que o dobro do que a gente viu aí. Por isso quem investiu aí em altcoins que caíram 60%, 70%, 80%, muito provavelmente nessas aí nunca mais vai ficar nem no 0 a 0, quem dirá em lucro. Obviamente aí quem tem a visão de longo prazo, principalmente em altcoins grandes aí como a Solana, como a Vax,
o pessoal realmente aproveitou para comprar mais, estava pouco se lixando se realmente caiu ou não. Foi uma oportunidade, mas para quem aí pensa no curto prazo em realizar lucro, em estar vendendo para recomprar mais embaixo, foi um momento aí de bastante dor de cabeça. Então aqui a gente tem as duas médias aí, a média de 8 semanas e a média de 21 dias. Aqui em amarelo a gente vê a de 8 semanas aqui e em azul a de 21 dias. Ambas essas duas médias aqui a gente já teve um pivô de alta acima dessas duas, só que não teve uma confirmação forte, não teve um grande rompimento. Dá para ver aqui, ó, que nessa última barra aqui diária ela rejeitou essa alta. Teria que confirmar pelo menos com um estirão aqui mais vigoroso para dar um pouquinho mais de segurança de reversão de tendência. Mas diante disso aqui que a gente viu, falar que isso aqui é reversão de tendência é um absurdo. Não dá para considerar isso. E por isso já falo aqui que eu acho que ainda não é reversão de tendência. Eu acho que pode ser sim aí um período de reversão de curto prazo aí para pegar os desavisados que entrarem novamente. Porque aqueles que ganham dinheiro aí, com certeza tem que lucrar em cima de alguém que vai perder, é a lógica do mercado. Então é bem importante ficar de olho. Hoje vai ter o fechamento daqui a 8 minutos do mercado, né? A baixa está sendo de 2%, que é essa barrinha aqui que já mostra que está tendo bastante resistência aqui para confirmar a reversão de tendência. Mas no semanal aqui a gente consegue ver 17% de lucro, 15% de Ethereum, que teve uma queda ainda maior aqui hoje, 12% no BNB, 37% da Ripple, que teve uma queda de 5,7% aí. Então, não dá pra gente falar aí que é um momento legal para estar entrando. Quem manja muito, quem é muito bom aí de swing trade, talvez observando algum padrão aí ou um ponto de entrada, pode estar entrando. Por exemplo, aqui na Shiba, quem talvez pegou o fundo deve ter ganhado uma boa grana aí. Parabéns quem conseguiu. Mas, como eu disse, eu fico de fora, não é o momento ainda. Graficamente, vendo isso aqui, eu não me sinto seguro, pelo menos até ter um rompimento verdadeiro aí e a gente conseguir ver força compradora, que ateste que possivelmente a gente pode estar tendo reversão. É muito difícil a gente adivinhar, é muito difícil ficar prevendo, por isso que no vídeo que eu fiz aí do inverno, que eu fiz todo esse comparativo com ciclos passados, eu dei a minha opinião. Pode ter gente que achou que eu fiquei em cima do muro, mas é melhor assim, porque a gente não é ninguém para falar que realmente estamos em inverno ou não. Mas caso essa reversão aqui seja confirmada e ele rompa com vigor aí os 40, 50 mil, a gente vai ver mais ou menos o que a gente viu nos ciclos passados aí, dele cair dos 60 e poucos para os 30 e pouquinho, que foi mais ou menos o que a gente viu. Até tracei essa linha aqui de azul, essa linha de baixo que eu estou passando aqui, para a gente ver como foi bem semelhante aqui. Ele não chegou a perder muito essa região. Então depois desse fundo aqui, teve um estirão, quase que 100% aqui, né? Praticamente 100%, para depois voltar a cair. Pode ser que a gente esteja vendo esse mesmo padrão novamente e aí atestaria essa tese aí de a gente estar no super ciclo. Mas, como eu disse, vamos aguardar. Se acontecer isso de ter subido até os 60 e pouco e desabar para 30 e agora subir de novo para 60 e pouco, desabar para 30 para voltar ao que estava, excelente. Mas vamos aguardar mais um pouquinho, né? Não custa nada e eu acho que vai poupar muita dor de cabeça. O Fear and Greed aqui ele tá 50, né? Praticamente na metade, então tá neutro, a gente não tá nem com o mercado ganancioso nem com o mercado pessimista, né? Tá um meio a meio. Realmente, pela indefinição aqui que a gente vê, não dá pra gente concluir nada, então o mercado ele tá respondendo assim. E para finalizar o vídeo aqui, alguns dados on-chain aí nessa plataforma aqui de Block que eu gosto muito porque é gratuita, né? O número de carteiras aqui, eu tô colocando dos últimos 3 meses, que foi mais ou menos o período aí que a gente teve da tendência de baixa até o momento atual, né? De novembro aqui que a gente verificou até o momento atual. Aqui o número de carteiras, ela deu uma leve subida nesses últimos dias aí, coincidentemente com essa subida aí que algumas criptos tiveram, incluindo o Bitcoin, mas não dá para afirmar muita coisa, né, o número de carteiras, porque provavelmente quem realiza lucro, os grandes aí, eles não vão vender tudo, talvez fique com uma porçãozinha e tudo mais, então não daria para ter uma noção tão grande aí em termos de carteira, né, é difícil alguém se livrar de 100% das criptos que tem. E aqui o percentual de bitcoins, de suplemento de bitcoins em lucro. Isso é importante para a gente ver como que está sendo a realização. Aqui, ó,
em janeiro a gente viu que atingiu aqui o menor valor de 88%, que ainda é um percentual muito grande, né? Quase 90% das pessoas com Bitcoin em carteira aí realizaram lucro, mas em comparação ao que tinha antes, que era quase 100%, foi uma queda expressiva. E aí agora que a gente viu essa alta desses últimos dias, o pessoal voltou a realizar lucro aí acima dos 96%, que é uma coisa bem interessante, bem legal, que indica realmente aí que o pessoal que está realizando, que ele está conseguindo aí vender mais caro do que pagou. Aqui o número de carteiras com balanço aqui de até $1.000, de até $10.000, aqui até $100.000. Isso é importante para a gente ver como que tá aí essas carteiras de diferentes faixas aí em relação ao balanço aí das carteiras deles. Eu vou ter que tirar essas 3 aqui primeiras, que são um número imensamente maiores aí do que as com 1 milhão e 10 milhões, para a gente conseguir visualizar, né? Porque aqui ele está em escala. Então, clicando aqui na de 10 milhões, que são, talvez a gente já pode chamar de baleias, né? Dá para ver que o número de bitcoins nas carteiras ela vem caindo, sim, lentamente. Então, ela caiu aí de mais ou menos 11 mil carteiras para 7 mil. A gente teve quase que uma perda de 50%. E nas carteiras aí com 1 milhão, a gente vê a mesma coisa. Saiu de 112 mil, mais ou menos, para 88. Também teve uma perda expressiva, mas em comparação aí com as outras, foi uma leve queda, assim. Não dá para falar que foi uma queda tão grande. Apenas nas carteiras um pouco maiores aí que a gente verificou uma queda de 30, 40, 50%. Nesse caso aqui, ó, nas carteiras menores, ó, de 7,4 milhões caiu para 6,48. Então não deu tanta diferença assim. Em relação ao hash rate, ele está subindo bastante. Aqui foi mais ou menos, se eu não me engano, aí com o período que teve proibição de mineração de criptomoedas, eu acho que na China, né? Mas vira e mexe acontece isso, um país proíbe e volta atrás, a gente não pode considerar. Fato é que a gente vê que está cada vez maior aí o hash rate, numa crescente aí que no longo prazo a gente verifica praticamente como uma constante aí em todo o período. Então é isso, deixo minha opinião aqui para finalizar o vídeo e para confirmar o que eu estou falando. A gente não pode falar que essa pequena alta aqui ela é o suficiente para reverter essa tendência gigante aqui de baixa, mas como eu falei aqui, ó, a gente teve desse topo aqui, 60 e pouquinho, até esse fundo 30 mil aí, para depois voltar a mesma coisa, ó, 60 e pouquinho e mais ou menos 30 mil. Então, pode ser que seja, pode ser que ele volte aos 60 e pouquinho. É legal a gente ficar de olho para ver se ele vai realmente romper essas duas médias aqui com força, para talvez aí ele mostrar a reversão de tendência e a gente poder surfar, pegar talvez esse padrão aí que a gente viu no passado, aí nesse miniciclo passado aqui e ganhar um bom lucro, né? Então se ele sair dos 40 e pouquinho aqui e for lá para os 60 mil aí, 60 e pouco, quase 70, dá para tirar tranquilamente 50%, como a gente já verificou o que aconteceu aqui lá pro meio do ano, quando talvez tinha gente já achando que a gente estava no começo aí de bear market, do famoso inverno cripto. Então é isso, minha opinião aí, revertendo a tendência com força, rompendo aí essas duas médias, pode ser um ponto de entrada legal e eu vou estar falando isso se eu achar, mas no momento vamos ficar cauteloso, porque não teve um rompimento aí de verdade dessas duas médias, não vale a pena entrar, vamos sofrer à toa se a gente fizer isso agora, então vamos ficar de olho, mas é fato que nos últimos dias aí estava bem promissor. É isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, não custa nada, se inscreve se você não é inscrito, agradeço muito, fico por aqui, valeu!